meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, as suas ciganas de luz, o nosso encontro marcado aos domingos, hoje, 8 de outubro de 2023. E girassóis, e não temos muito o que comemorar. Primeiro, Brasil embaixo de chuva, vem muita coisa por aí, já fiz previsões que infelizmente, e eu digo infelizmente do fundo da minha alma, estão aí acontecendo. E não poderia deixar de trazer sobre o que está acontecendo agora. No mundo vai refletir, talvez, possa refletir para o Brasil. Estou falando do ataque que houve ontem. Começou toda essa tristeza, Cigana chorou demais, do ataque do grupo Hamas da Palestina ao povo de Israel. Então, hoje eu vou tirar uma geral, com 2 baralhos simultâneos, para ver o que a gente pode esperar desse conflito. Enfim, vamos tirar uma geral, não esquecendo de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação e deixar o seu like. É muito importante para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas também assistir, tá bom? Então, para você que está chegando agora no meu canal e busca uma vidente que só trabalha para a verdade e para a luz e é pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje nenhum vidente desvendou, seja muito bem-vindo, porque aqui somos luz. Bom, vamos lá. Tô triste, claro, toda G, não pode usar essa palavra, porque tudo, o YouTube não pode, desmonetiza, e se desmonetiza, o que a gente faz da vida, nós youtubers, é complicado, não pode isso, não pode aquilo, então eu tenho que usar codinomes, tenho que usar, mas primeiramente, vamos aos beijos do dia, meu agradecimento. Você ainda não se tornou membro do canal? Puxa, é um valor simbólico, menos que um pastelzinho de feira por mês. E você vai estar ajudando a nossa causa de animais resgatados vítimas de maus tratos, abandono e vulnerabilidade, aonde a gente recupera, castra, vacina e sim, encontra um lar para todos eles. Todos eles não, os mais velhinhos, não podem, porque os mais velhinhos já passaram por muitos traumas. Alguns até sim, viu? Tudo é avaliado, por comportamentalistas, por adestradores. A gente tem todo um trabalho aí, eu tenho um trabalho junto à causa animal por mais de 25 anos. Atuei como ativista, protetora e ativista dos direitos e bem-estar dos animais por mais de 25 anos. Tenho uma bagagem, então a gente faz tudo pelos bichinhos. Então, para você que nos ajuda com Pix, 100% dos Pix, 100%. E 100% do que entra como membros são destinados à nossa causa. Para outros abrigos também, para outros protetores voluntários independentes também, porque a gente tem que se ajudar em prol dos animais. Juntos somos mais fortes. Então, a você, um beijo no coração, bênçãos, prosperidade e que Papai do Céu dê em triplo tudo o que vocês fazem pelos animais. Eu sempre falo, os animais são seres enviados por Deus para fazerem de nós seres humanos melhores. Então, vamos olhar com mais empatia, com mais respeito, tá bom? Pelos animais. Tem muito abandono ainda, tem muita gente que não entendeu que estamos no apocalipse, que estamos nessa transição rumo à regeneração e continua fazendo maldade com o bichinho. Você acha mesmo que as suas orações serão ouvidas? Que espécie de energia você acha que você tem? Você que maltrata o animal, você que abandona o animal, você que faz mal para o animal? Não tem, mas não tem valor para você, mas para Deus tem. Porque se não tivesse, na arca, ele não teria colocado um casal de cada espécie, de milhares de espécies de animais, e somente 8 humanos, que foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Então, se ele colocou tão pouca gente e tantos animais, eu creio que você deve rever seus conceitos aí, você que não gosta de bicho, não respeita e maltrata, que Papai do Céu dá uma grande importância aos animais, tá? Então vamos mudar os seus conceitos aí, os nossos não, porque eu sempre já nasci com esses conceitos, e tratar bem os nossos animais com respeito, tá bom? Porque eles são seres sencientes, eles sentem fome, eles sentem dor e eles merecem o nosso respeito, ok? Vamos lá.
E um beijo especial, mas olha que beijo especial que eu preciso trazer aqui para Silvia, da empresa que me mandou uma caixa. Quero mostrar para vocês, gerações. Me mandou uma caixa maravilhosa, recheada de produtos esotéricos. Não é qualquer produto esotérico, não. Para quem já quiser, já pega papel e caneta para anotar aí. Mas se você clicar na descrição deste vídeo, tem aqui os contatos, tá? Tanto do site como do Instagram da Sagradas Flores. Aqui, ó, Sagradas Flores. O que veio? Olha, não posso colocar nada em cima das cartas. Tá vendo essas velas que estão em cima da mesa? São velas aromáticas. Também velas aromáticas em latinha. Olha que coisa mais delicada. Olha, não dá para descrever para vocês o perfume. Muitos incensos indianos, eu estou com eles aqui, eles não me causam alergia, como o incenso comum. Esse foi muito bom, Silvia, gratidão, né? Que eu sou a rainha eu fico resfriada, já tá com a rinite, já tá com a sinusite, eu sou toda it. Então, olha, tá vindo em mim e não tá me causando. E olha que ontem eu tomei chuva, hein? Até chegar lá no ponto pra gente fazer mandala de luz, que eu faço aos sábados. E eu tomei chuva, hein? Tomei chuva e eu não sei como eu tô de pé hoje. Esse home spray, olha aqui. É muito bom. É muito gostoso mesmo. E muitas coisas que vieram na caixinha. Deixa eu tentar virar pra vocês. Banhos, diversos banhos ela vende, tá? Essa empresa tem diversos banhos. Diversos banhos. Sabonetes, eu já abri um. Velas de todos os tipos, pedras de todos os tipos, ela me enviou pedras também. Enfim, é uma empresa que trabalha, tem mais vela aqui, ó, que eu ainda não tive coragem de abrir, que é igual aquela, só que vermelha, né? E olha que coisa linda. Eu não preciso falar mais nada. Então, para você que procura produtos esotéricos de qualidade, entre em contato com as Sagradas Flores. Sagradas Flores, tá? Com a Silvia aqui, ela passa tudo direitinho, entrega pelo correio. Vou fechar aqui, depois eu fecho. Vou colocar aqui para não bater o risco de... Pronto! E olha, esses incensos aqui... O meu filho, ele é meio enjoado com cheiro de incenso. Filho de cigana, enjoado com cheiro de incenso. Como todo autista, meio tem o tremelique deles, né? Mas esse aqui, ele não se incomodou. Ele até falou, que cheiro gostoso. Então, entre em contato com a Silvia. O Instagram é Sagradas_Flores, tá? Sagradas Flores, ou no site sagradasflores.com. Mas clica aqui na descrição, tem tudo. Procura Sagradas Flores, procura a Silvia. Silvia, gratidão pelo presente maravilhoso, as pedras, os sabonetes, o home spray, as velas, os incensos, que você tenha prosperidade. E ela é uma girassol, que ela, né? Então vamos ajudar os nossos girassóis, né? Vamos nos unir, porque realmente esses produtos trazem equilíbrio, trazem paz interior, e é o que a gente está precisando para ajudar a levar a nossa energia. Um beijo, Silvia. Muito sucesso para você. Gratidão. Tchau. Bom, vamos lá então. Quando eu tive ciência do ataque ontem, eu sabia, porque no primeiro vídeo que eu fiz no vídeo do ano passado, que eu fiz previsões para 2023, eu já tinha falado que ia inevitavelmente ter uma G, mas eu achei que, é o que eu falo, tá muito mais difícil fazer previsão agora, desde que entramos nessa transição, a nível de acertar o tempo. E tudo mudou. Antes dava para precisar mês, dia, né? Mas agora eu não falo por outros videntes, eu falo por mim. Primeiro que eu preciso da espiritualidade me repassar o tempo. E se ela não tem permissão para isso, eu não recebo. Segundo, que o tempo está muito rápido, como se fosse em espiral. Então é o que eu falei, às vezes as previsões que eu faço pode acontecer um pouquinho antes ou até 45 dias depois, por conta disso. Então não dá mais para precisar tempo. Não adianta vocês ficarem me cobrando tempo, não dá, né? É muito complicado isso.
Mas eu achei, sinceramente, como eu sei que 2024 vai ser um ano que a gente vai... Quem não aprendeu a rezar, vai aprender a rezar. Eu ainda não fiz previsão para 2024. Mas eu achei, sinceramente, eu, cigana, que essa terceira G começaria, né, em meados de janeiro, fevereiro de 2024, e não agora. E olha que me pegou de surpresa também. É o que eu falei, o tempo tá, né? E eles fazem a programação deles lá. E o livre-arbítrio também de quem começa isso, que foi a mão do homem que começou. E a esfera superior de luz tá fazendo de tudo. Olha, eu vou tirar de uma geral, eu não estou aqui para dar a minha opinião pessoal. Todos sabem, eu sempre estou aqui de forma voluntária, imparcial. Eu trago revelações através da esfera de luz. O que eles me permitem ver e revelar no momento. Mas as imagens que eu vi ontem do ataque do Hamas a Israel, pegando idosos, crianças, mulheres... Mas numa geral de 18 cartas, o que eu vou perguntar aos nossos mentores é o que poderíamos esperar desse ataque, desse conflito. Toda ação gera uma reação. O que podemos esperar? Então, com a permissão de vocês, vou jogar com 2 baralhos ciganos hoje. Em breve, nós já estamos preparando, tá? O curso nível 1 de baralho cigana comigo. Vai ter cartinha, vai ter um e-book maravilhoso, bem do jeito que eu faço aqui. Eu vou fazer um e-book para vocês bem explicadinho e aguardem que será em breve, tá bom? Vamos lá, o que podemos esperar desse ataque do Hamas a Israel? Uma geral, por favor, pode ter consequências mundiais, vai durar muito tempo, alguém vai colocar a bandeira branca aí, o que podemos esperar? Tchau. O que podemos esperar? Que energia triste que eu sinto aqui. E os meus direções já me conhecem tanto que vocês me conhecem pelo semblante. Como está o coração da cigana, em relação a uma situação que eu venho tirar. Isso não é uma situação, isso é um... Porque inevitavelmente quem vai sofrer é o povo, seja da Palestina, seja de Israel, é o povo. São os inocentes, os que não escolheram passar por isso. Não faz isso não. Vamos esperar. Travou, gerações travou. Tanto que a vela, uma tá com uma chama bem acesa e a outra tá baixinha. E não é problema da vela, não. Ela começou linda. Tem a ver, né, com a situação. Eu já estava resfriada, né, desde a quinta-feira. Aí eu tomei chuva ontem até chegar lá onde eu faço as mandalas de luz, porque as pessoas aguardam, eu tenho que cumprir os meus compromissos. Só se for um caso muito grave para eu desmarcar e passar a mandala da pessoa para a semana seguinte. Eu sou muito compromissada o meu trabalho, não só no canal, como em consultas em relação ao ritual da mandala de luz. Muita gente está esperando aquela mandala para abertura de caminhos, para resolução de problemas, precisa dessa limpeza. Para ontem, então eu não posso, por conta de um resfriado, deixar de fazer a mandala da pessoa. Mas até chegar lá eu tomei bastante chuva, então, né, não foi fácil, mas compromisso é compromisso. A gente não é vítima não, a gente tem que cumprir os nossos compromissos. Vamos lá. O que podemos esperar desse ataque do grupo? Podemos de fato esperar uma terceira G que pode se alastrar ou não? O que
podemos esperar? Tchau, tchau. Pode interferir na nossa terra, no Brasil, de alguma forma? Talvez eu tenha que trazer outros vídeos sobre isso, sim. Mas hoje vamos dar uma geral para a gente já ter um norte do que vai acontecer, né, gerações? Ó. Tá dando para vocês visualizarem aí, porque eu vou virar as cartas, né? Vamos virar? Pesadas as cartas, hein? As cartas se repetem. O jogo está completamente aberto. Bom, primeiramente, é claro, cada um que tem o seu canal, seja de YouTube, de televisão, cada um dá notícia conforme, né, a pessoa quer dar notícia. Aqui não. Não sou eu que dou uma notícia. No meu canal não é um canal de comentarista, meu canal não é um canal de notícia. Meu canal é um canal de revelação espiritual. Tanto que temos aqui pessoas de todas as religiões. Budistas, evangélicos, católicos, messiânicos, espíritas, evangélicos, sim, umbandistas, candomblecistas, enfim, temos pessoas de todas as religiões. Porque aqui, eu sempre falo o lema cigano: o céu, meu teto, a terra, minha pátria, a liberdade é a minha religião. Nós não seguimos uma religião, claro, nós, ciganos de linhagem, nós temos nossa mãe Santa Sara, que é nossa padroeira, que era uma das discípulas de Jesus e trouxe a nós a palavra de Jesus. Então nós lemos a Bíblia, sim, nós acreditamos no nosso Pai, nosso Criador e no nosso Mestre Jesus. Mas não temos religião, mas somos extremamente do bem e, é claro, todos são bem-vindos. Nós estamos aqui para evoluir na Terra, todos nós. Então aqui não tem distinção com religião de ninguém não, tá bom? Vamos lá. Eu, sinceramente, mediante tudo que eu tô vendo aqui, gerações, eu não sei nem por onde começar. Mas vou ter que falar o que eu vejo, tá? Vou ter que falar o que eu vejo, tá? Pra quem não sabe, eu comecei a falar e não terminei minha linha de raciocínio. Cada um dá a sua notícia, né? Da sua forma. O grupo Hamas, ele é um grupo de pessoas que atacam outras pessoas, tá? E faz parte da Palestina. E eles atacaram, eu tô passando a notícia verdadeira para vocês. Eles atacaram a Palestina e já foram sequestrando mulheres, crianças e fazendo coisas. Eu não vou falar, tá? Os vídeos estão aí no YouTube para quem quiser assistir, não no meu canal. Não vou falar o que aconteceu. Então, mediante isso, né, vai ter uma reação. Já está tendo uma reação, né, por parte de Israel. Mas o que podemos esperar? O que é espiritualidade? Bom, primeiro aqui vem, né, a tristeza, a desolação, né, por território. Tá? A casa aqui vem por território, por questões políticas, sempre, né? Por território, tá? Em nenhum momento, aqui as nuvens, tá? Que por sinal vem do outro baralho também, tá? Ou seja, em nenhum momento eles buscaram a paz, tá? Em nenhum momento esse ataque foi para promover a paz, não. É por tomada de poder mesmo. Então, eles não mediram e não vão medir. Casa 40, casa horrorosa aqui, ó. Casa do urso. Falei que o jogo estava pesado. O urso, a barça do urso.
aquele que estrangula, aquele que, né? É muita carta. Ou seja, eles agiram como urso, como a cobra, podem esperar mais em relação ao grupo Hamas, porque isso aí houve toda, tá vendo? A casa aqui 39, ó, houve toda, casa 27, houve toda uma logística para esse ataque. Não foi um ataque assim, vamos lá atacar. Não. Houve toda uma logística, todo um preparo. E vou dizer mais, tá? Esse ataque que fez com que houvesse essa reação por parte de Israel, tá? Lembrando aqui, porque as pessoas têm memória curta, lembrando que Israel foi extremamente solidário quando houve a tragédia em Brumadinho. Vocês lembram disso? Você está do lado de Israel, eu estou do lado das pessoas. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E houve aqui toda uma logística, todo um preparo. E vou dizer mais, tá? O grupo Hamas coincide com as minhas previsões. O grupo Hamas estava planejando atacar posteriormente, não exatamente agora, mas por algum motivo, sabe-se lá o quê, até a força, né, que está tendo do anticristo na Terra, por algum motivo eles adiantaram isso, mas isso está sendo arquitetado, planejado, há muito tempo, tá? O fato é, não vai ser algo que... Não esperem, tá? Nem que, pelo que eu vejo aqui, não esperem que Israel recue. Não esperem. Não esperem de jeito nenhum. Mas em hipótese alguma, tá? Casa da montanha, casa da montanha. Não esperem de forma alguma que Hamas recue, mas não vão mesmo, tá? Não vão recuar. É algo que eles, como eu falei, eles já estavam planejando fazer isso há muito tempo. Não foi algo... A única coisa que eles adiantaram, né, é o que eu falei. Eu esperava alguma coisa para o início de de fevereiro de 2024. Mas eles se adiantaram por algum motivo deles, né? Por algum motivo, o líder deles, vamos fazer dessa forma, tá? Que jogo difícil de fazer. Infelizmente, teremos, tá? Casa dos Ratos, Casa dos Ratos. Claro, como em toda G. Infelizmente, teremos perdas de vidas de todas as idades, de ambas as partes. Será algo nunca visto na história. Ninguém vai lançar a bandeira branca. Porque o que eu vejo aqui, pela energia, pelas minhas cartas, Hamas está disposto a ir até o último limite. Nem que toda a Palestina não sobreviva. Eles não vão parar com os ataques. E vejo aqui que se Israel não se proteger, só que o que me deixa muito triste é que o que nós estamos vendo aí na mídia é só o início. Porque o que eu sinto aqui, gerações, o que eu sinto aqui é que os ataques serão algo que a gente não consegue mensurar. O contra-ataque deles. Compreendem? Eu vejo que vai ter um apaziguamento dessa. Mas, cigana, será de fato uma terceira G com absoluta certeza.
E entendam bem o que eu vou dizer, por favor. Eu sempre falo que o meu canal é pra gente inteligente. Eu só repasso o que eu vejo. Por mais dor que esse contra-ataque de Israel em cima do Hamas, que inevitavelmente ataca toda a Palestina, será pesado demais? Se isso será o caminho, porque se Israel abaixar, pelo que eu vejo aqui, acabou. Acabou para Israel. Inevitavelmente, é a única forma agora. Sabe, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Entendam bem, pelo que eu vejo aqui, gerações, não existe outra maneira de manter Israel em pé, se não for através disso. Porque me vem a casa da chave, me vem a casa 30, me vem a casa do líder de Israel, como cavaleiro, me vem a casa dos frutos e me vem a casa dos pássaros. Os pássaros significam a tranquilidade posterior. Ou seja, eu vi aqui claramente, não vou fazer um vídeo muito extenso, se houver necessidade, eu creio que vai haver necessidade, eu faço um segundo vídeo sobre isso, mas hoje a energia está muito pesada, eu estou muito triste, já chorei horrores ontem, tá? Quando eu soube, porque eu soube já de noite, eu já soube à noite, porque eu fiz mandala, e eu sempre durmo depois da mandala para eles realinharem os meus chakras, para eles, se ficou eventualmente alguma energia negativa em mim, né? Porque eu puxo a energia da pessoa, eu faço uma limpeza tremenda na pessoa, então eles me adormecem. Não é que eu quero dormir, eles me adormecem. Onde eu tiver, eu dormir. Isso é incrível. É espiritualidade. Eu já sei como funciona, então eu tomo um banho e vou dormir. E aí eu só soube à noite. Olha, eu vou dizer para vocês. A cigana ficou muito triste. Muito triste. Então eu vejo claramente aqui, porque por mais Israel não vai recuar. Não vai. E esse contra-ataque vai ser inevitável para posteriormente eles encontrarem a paz e para Israel sobreviver a isso. Porque se Israel soltar a bandeira branca, outra coisa, vai ter um momento de paz aqui, paz. Uma diminuição nos ataques, vai ser uma terceira G longa? Vai ser uma terceira G longa. Vai ter um período aí, talvez entre dezembro, onde aparentemente, cuidado, aparentemente o grupo Hamas deu uma trégua. Eles só vão dar um tempo para ganhar mais forças e virem com tudo. E aí sim, o início de janeiro, fevereiro, bom, isso fica para um próximo vídeo de 2024, porque 2024 é um ano, né? Eu acho que eu vou ter que fazer vários vídeos sobre várias previsões para 2024, mas ainda não é tempo, nós estamos aí em outubro, né? Dezembro, acho que vai ser dezembro todo vídeo, né? Pelo menos os vídeos de encontros que nós temos às quintas e aos domingos, vai ser vídeo com previsão para 2024, previsão política, previsão Brasil, previsão mundial, previsão... porque 2024 é um ano que eu falei, quem não aprendeu a rezar vai aprender a rezar. Não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. A gente tem que preparar os cintos aqui. Tá achando difícil 2023? Já falei, é só não desmerecendo o sofrimento de ninguém, mas é só uma amostra grátis do que virá. Não tô passando só tragédia, a gente tem que se preparar espiritualmente. Eu já falei, a única forma da gente amenizar tudo isso é através da fé e da oração e da elevação da nossa energia. A geração não tem outro jeito, né? Nós escolhemos estarmos aqui nesse período, então nós temos que passar por isso. Agora, no começo do ano que vem, eles vão voltar com tudo. Então, sim, está declarado. Os nossos irmãos de luz estão preparados, já estão recebendo as pessoas que estão fazendo a passagem e vem muita coisa por aí, muita coisa. Mas, e o que eu falo, vocês estão vendo as cartas, não é coisa que a cigana cria na cabeça e fala para vocês. A casa da chave significa o futuro da abertura de caminhos. A gente está falando de Israel, certo? Aqui é para promover o quê? A paz. No entanto,
Não tem como eles soltarem a bandeira branca para promover a paz, porque Hamas quer destruir toda Israel. Então, ou Israel reage, ou vai sumir tudo, todo mundo, e eles vão tomar. Então, para que Israel tenha paz no futuro, o líder vai tomar a providência, veio como cavaleiro, casa dos frutos, frutos diante do que você faz. Compreende? Casa da árvore, os frutos. Ou seja, essa reação é inevitavelmente necessária. Por mais que pessoas vão sofrer inocentes, é isso que eu falo. Para que eles tenham o quê? A tranquilidade lá na frente, que são os pássaros. Então, é a espiritualidade que está me passando. Não tem como Israel baixar guarda. Não tem como colocar a bandeira branca. E, pelas cartas que eu vi aqui, não, nunca, Hamas vai ceder a bandeira branca da paz. Não vai ter acordo, não vai ter. Eles podem, e já fica avisado, lá vai, eu já sei que vai ter corte nesse vídeo. Corte é sempre um short lá na frente, porque no finalzinho do ano eles vão tentar, como se eles estivessem dando uma trégua, como se eles... Não, eles só vão ganhar mais forças para voltar com tudo. Então, a gente pode esperar, a gente tem que fazer muita oração para essa gente. As pessoas inocentes, tanto da Palestina como de Israel, que vão sofrer por isso. A gente tem que mandar muita luz. Né? Nosso mestre Jesus sempre disse, quando 2 pessoas ou mais orarem em meu nome, o meu Pai há de vos atender. Então vamos orar por aquela gente. Inevitavelmente não tem outra saída, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo rápido. Eu tô triste, eu tô chocada. Mas entendam que pela revelação que eu vejo aqui da espiritualidade, a reação, só que vai ser muito bruta, mas a Israel, bruta demais, podem esperar, a reação de Israel, que levou, né, bom, que levou foi o ataque, toda ação gera uma reação, mas essa terceira G vai doer. Aqui não saiu, você vai ter reflexos no Brasil, mas pelo que eu vi aqui, pode ter reflexo no mundo inteiro. De alguma forma, todos nós sentiremos. Mas eu venho com o próximo vídeo sobre isso, caso vocês queiram, tá bom? Bom, meus gerações, eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana. A proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso Criador, e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, no coração, nas atitudes de cada um de vocês. Excelente semana, que não vai começar fácil. Vamos orar. Muito, todos nós, de todas as religiões, vamos orar por essa gente, pelos inocentes. Eles precisam de nós agora. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário com os vídeos que vocês querem, tá bom? A energia tá muito densa, eu tô muito mal, eu preciso finalizar, eu peço perdão a vocês, de verdade. Fiquem todos na luz. Que haja luz. Gratidão. Optcha.